Saudações a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sudoku. No vídeo de hoje temos mais um episódio Sudoku Responde e vamos responder mais uma vez ao Douglas que nos enviou esse Sudoku, que aparece aqui na imagem da direita, e nós transcrevemos aqui esse Sudoku aqui nessa grade que aparece no lado esquerdo da tela. Lembrando que você também pode fazer como Douglas, caso tenha um Sudoku e queira compartilhá-lo conosco, basta nos enviá-lo. Já peço desculpa aí pelo excesso de ruídos, a vizinhança aqui está muito barulhenta. Mas, se você tem muita vontade de aprender, basta concentrar, prestar bastante atenção e acompanhar comigo aqui o passo a passo. Vamos aqui começar a solução. Só lembrando que as dúvidas que surgiram no decorrer do vídeo, você pode deixá-las nos comentários. Vamos aqui começar pelo bloco 1. Observe aqui no bloco 1, nós não podemos ter o 1 aqui na linha inferior, porque aqui na terceira linha já tem esse 1 aqui no bloco 3. Aqui na linha central do bloco 1 também não pode 1, porque aqui na segunda linha já tem o número 1. Aqui na coluna da direita do bloco 1 não pode conter 1, pois na terceira coluna já tem o número 1. Então veja que no bloco 1 temos apenas uma possibilidade para 1. Então vamos aqui colocar o número 1. Agora observe aqui a quinta linha. Veja que aqui na quinta linha está faltando o número 1. O 1 não pode estar aqui nessas duas casas em destaque no bloco 4, porque no bloco 4 já tem 1. Aqui na quinta linha, o bloco 5 não pode conter 1, pois veja, aqui nesta coluna já tem o 1, aqui no bloco 2, e aqui na sexta coluna já tem o 1, aqui no bloco 8. Aqui no bloco 6, nesta casa não pode 1, pois aqui na oitava coluna já tem o 1, aqui no bloco 3. Veja então que na quinta linha, a única possibilidade para o 1 é a casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 1. Agora observe também que aqui na quinta linha, falta o número 5. Temos apenas esta possibilidade para o número 5. Perceba que aqui no bloco 4 já tem o número 5, e aqui no bloco 5 também já tem o número 5. Então, na quinta linha, a única possibilidade para o 5 é a casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 5. Continuando aqui na quinta linha, veja que aqui no bloco 5 já tem o número 7, então o 7 não pode estar em nenhuma dessas duas casas vazias aqui. Aqui no bloco 4, esta casa em destaque não pode o 7, pois já tem o 7 na coluna. Veja o 7 aqui no bloco 1. Então, na quinta linha, a única possibilidade para o número 7 é a casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 7. Agora aqui na quinta linha está faltando apenas 3 números. Veja que falta o número 8, 9 e 4. Você perceber aqui na quinta linha, 3 casas vazias, faltam os números 4, 8 e 9. Esta casa em destaque aqui no bloco 4, veja que ela não pode conter o 4 e nem o 9, pois já tem o 4 aqui na segunda coluna e também já tem o 9 aqui na segunda coluna. Consegue perceber isso aí? Então, como aqui na quinta linha só falta o 4, 8 e o 9, esta casa em destaque não pode o 4 nem o 9, então ela só pode ser o número 8. Vamos aqui colocar o número 8. Agora veja, esta casa em destaque aqui no bloco 5 não pode 9, pois aqui na sexta coluna já tem o 9. Veja o 9 em destaque aqui no bloco 2. Então, esta casa em destaque no bloco 5 só pode ser o número 4. Agora veja que podemos completar aqui a quinta linha colocando 9 na casa que agora está em destaque. Note o seguinte, aqui na última coluna já tem o 4, o 6 e o 4, veja, tem o 4 e o 6. Então, essas casas destacadas aqui na cor rosa não pode conter o 4 nem o 6. Aqui na primeira linha também não pode conter os 4 nem o 6 aqui nessas casas rosas, porque já tem o 4 e o 6 aqui na primeira linha. Consegue perceber isso aí? Isso é importante. Então, vou destacar aqui, tem esse 4 aqui, ó. Tem esse 6. Então veja que aqui no bloco 3, essas duas casas verdes serão ocupadas pelo 4 e pelo 6. Por quê? Porque nas casas rosas, aqui no bloco 3, não pode conter nem o 6 e nem o 4. Então restou apenas as duas casas verdes, onde vamos colocar o 4 e o 6. Não podemos colocá-los ainda, porque nós não sabemos a ordem, mas sabemos que eles estarão distribuídos aqui nas duas casas verdes. Beleza? Então beleza, as casas verdes serão ocupadas pelo 4 e pelo 6. Então veja que aqui na coluna da direita do bloco 3 não pode conter o 8, pois aqui na última coluna já tem o 8. Então veja que o 8 vai estar em uma dessas duas casas destacadas aqui na cor amarela. O 8 vai estar em uma dessas duas casas amarelas aqui do bloco 3. Logo, o 8 não vai poder estar aqui na casa rosa do bloco 1. Como o 8 também não pode estar aqui na primeira coluna do bloco 1, e também não pode estar aqui nesta casa, não pode também estar aqui na coluna central do bloco 1, pois aqui na segunda coluna já tem o 8. Restou então apenas uma possibilidade para o 8 aqui no bloco 1. Então podemos colocar o 8 aqui no bloco 1. Aqui na casa verde tem que ser o número 8. Beleza? Agora observe que aqui no bloco 1, a única possibilidade para o 9 é a casa em destaque. Porque veja, aqui nesta coluna já tem o número 9 e aqui na primeira linha também já tem o número 9. Na segunda linha também já tem o número 9. Sobrou apenas a casa em destaque, onde podemos colocar o número 9. Então aqui no bloco 1 está faltando ainda o número 2, o 5 e o 6. Né? Nesta casa aqui não pode o 6, então será o 2 ou o 5. Nesta casa não pode o 2, então será o 5 ou 6. Aqui não pode o 5, então será o 2 ou o 6. Então veja que aqui na segunda coluna falta apenas o 2 e o 6. Tem apenas duas casas vazias. Então aqui nós já vamos
começar a escrever essas possibilidades, né? Então aqui nós sabemos que será o 2 ou 5. Vamos aqui anotar 2 ou 5. Esta casa aqui não pode o 5, então é o 2 ou 6. Aqui no bloco 1, esta casa aqui não pode o 2, então é o 5 ou 6. Veja que aqui no bloco 5, né, o 1 não pode estar aqui na linha superior, nem aqui na coluna da direita, já tem 1 aqui na sexta coluna. Então, no bloco 5 nós temos uma única possibilidade para o 1, podemos aqui colocar o número 1, não é isso? Veja então que aqui no bloco 1 já tem 1, no bloco 2 já tem 1, 3 também já tem 1, 4 no bloco 5, no bloco 6, só o bloco 9 que falta o número 1. Então vamos ver onde é que devemos colocar o 1. Veja então que aqui no bloco 9, a única possibilidade para o 1 é a casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 1. Caso não entenda, é só dizer aí nos comentários. Então aqui a grade está completa com o número 1. Agora nós vamos percorrendo aqui a grade. Veja que aqui na segunda coluna falta apenas o 2 e o 6. Vamos aqui anotar essas possibilidades, 2 e 6. Aqui no bloco 4 faltam 4 números. Tem o 1, falta o 2, falta o 4, 2, 4, 6 e 9. Falta o 2, 4, 6 e 9. Esta casa aqui em destaque não pode o 9 nem o 4, então é o 2, 2 e 6 as possibilidades. 2 e 6. Esta casa aqui não pode o 4, então é o 2, 6 e 9. 2, 6 e 9. Esta casa aqui não pode o 6, então é o 2, 4 ou 9. Continuando aqui, esta casa não pode o 9 nem o 6, então é o 2 e 4 as possibilidades, né? Vai acompanhando aí, aqui no bloco 5 só faltam 2 números, veja que falta o 3 e o 8, então esta casa, né? Essas duas casas, as possibilidades são os 3 e 8. Vamos aqui anotar, 3 e 8. 3 e 8, aqui tem 2, 6, 2, 6. Vamos completar aqui a quarta linha. Esta casa aqui não pode 1. Não pode 2. Pode 3. Não, o 2 não pode 2, pode 3. Não pode o 4. Por que não pode o 4? Sabemos que o 4 vai estar em uma dessas duas casas aqui, ó. O 4 vai estar em uma dessas duas casas aqui no bloco 3. Então esta casa aqui no bloco 6 não pode o 4 e não pode o 6, né? Não pode o 5. Sabemos que não pode o 6, não pode o 7. Pode o 8, né? Pode o 8 e pode o 9. Não é isso? Então essas duas casas aqui na cor verde sabemos que é o 4 e o 6. Beleza? Já vamos aqui anotar. 4 e 6, já vamos remover o destaque. 4 e 6. Completar aqui a quarta linha. Esta casa aqui não pode o 1. Pode o 2. Pode o 3. Não pode o 4. Não pode o 5, nem o 6, nem o 7. Nem o 8, nem o 9. Então esta casa aqui é apenas 2 e 3. Vamos aproveitar e completar aqui o bloco 6. Esta casa aqui não pode o 2. Pode o 3. Não pode o 4, nem o 5, nem o 6. Esta casa aqui também não poderia o 4, porque aqui no bloco 6 também já tem o 4. 4 e 6, né? Então voltando aqui, esta casa aqui pode o 3, não pode o 4, nem o 5, nem o 6. Pode o 7. Pode o 7. Pode o 8 e pode também o 9. Esta casa aqui não pode o 1, nem o 2. Pode o 3, vamos ver se pode o 3. Não pode o 3, já tem o 3 na coluna. Não pode o 4, nem o 5, nem o 6. Então é o 7, o 8 ou 9. Esta casa aqui não pode o 1, pode o 2. O 3. Não pode o 6, pode o 7. Não pode o 8 nem o 9, pois já tem eles na coluna. Voltar aqui no bloco 2, esta casa aqui. Só pode ser o 2, pode o 2, 3, não pode o 4, pode o 5, não pode o 6, nem o 7, nem o 8, nem o 9, porque não pode o 8. O 8 vai estar em uma dessas duas casas aqui no bloco 3, então esta casa aqui não pode o 8. Esta casa aqui pode o 2, o 3, o 7. Então esta casa pode o 2, 3, 7, não pode o 8, pelo mesmo motivo, o 8 vai estar aqui ou aqui, não pode o 9, já tem o 9 na linha. Então são apenas 2, 3 e 7. Vou aproveitar aqui e completar a primeira linha. Aqui não pode o 1 nem o 2. Pode o 3, não pode o 4. Pode o 5, não é isso? 5? Não pode o 5. Nesse caso, destaque no bloco 3 não pode o 5, porque, veja, aqui no bloco 9, o 5 não pode estar aqui nessas casas em destaque. Então, o 5 vai ter que estar em uma dessas duas casas da coluna da esquerda do bloco 9. Então, no bloco 3, o 5 não pode estar aqui na coluna da esquerda. Vamos remover o 5. Não pode o 6. Pode o 7. Pode o 8. Esta casa aqui não pode o 1, nem o 2, nem o 3, nem o 4, nem o 5. Pode o 6. Não pode o 6, né? Já tem o 6 na linha. Pode o 7.
Pode 8, pode 8. 7 e 8 apenas. Essa casa aqui no bloco 3, 7 e 8. Aqui no bloco 3 falta duas casas. Esta casa aqui não pode 1 nem o 2. Pode o 3. Não pode o 4. Pode o 5. Não pode o 6, nem o 7, nem o 8, nem o 9. Então esta casa pode apenas o 3 e o 5. A última casa vazia aqui do bloco 4. Não pode o 1, nem o 2. Nem o 3, nem o 4. Pode o 5. Não pode o 6. Pode o 7. Não pode o 8, nem o 9. Aqui no bloco 2, a casa em destaque. Não pode o 1, nem o 2. Pode o 3. Pode o 4. Pode o 5. Não pode o 6, nem o 7, nem o 8, nem o 9. Beleza? Continuando aqui no bloco 2. Esta casa aqui não pode o 1. Pode o 2. Não pode o 3. Pode o 4. O 5. Não pode o 6, nem o 7. Pode o 8, né? Pode o 8. Não pode o 9, já tem o 9 aqui na linha. Esta casa não pode o 1, nem o 2, nem o 3. Pode o 4. O 5. Não pode o 6, pode o 7 e o 8. Continuando aqui no bloco 2, esta casa aqui não pode o 1, pode o 2. Não pode o 3, nem o 4, nem o 5, nem o 6. Pode o 7 e pode o 8. Beleza, agora falta apenas o último segmento, ou seja, os blocos 7, 8 e 9. Esta casa aqui não pode o 1, não pode o 2, nem o 3. Não pode o 4, pode o 5, o 6, o 7, né? Não pode o 8 nem o 9, porque já tem eles na coluna. Aqui na primeira coluna temos apenas uma casa para completar. Falta aqui, já não pode o 1, já tem o 1. Pode o 2, pode o 2. Não pode o 3, pode o 4. Pode o 5, pode o 6, pode o 7. Não pode o 8 nem o 9. Então vamos continuar no bloco 7. Esta casa aqui não pode o 1, pode o 2. Não pode o 3, pode o 4, pode o 5, o 6. Isso, 2, 4, 5 e 6. Para completar aqui o bloco 7, falta esta casa que está em destaque. Nela não podemos colocar o número 1. Pode o 2. Não pode o 3, pode o 4. Pode o 5. Pode o 6. 2, 4, 5 e 6, né? É o mesmo para esta casa. Bloco 8 não, só tem um número. Então aqui ainda falta 8 números aqui no bloco 8. Vamos ao bloco 9, falta menos. Vamos ver aqui. Esta casa aqui não pode o 1, nem o 2, nem o 3, nem o 4, nem o 5. Pode o 6, o 7. Não pode o 8, já tem 8 no bloco, pode o 9. Esta casa aqui não pode o 1, nem o 2, nem o 3, nem o 4, nem o 5. Pode o 6, pode o 7. Não pode o 9, já tem o 9 na linha. Aqui não podemos colocar o 1, nem o 2, nem o 3, nem o 4. Pode o 5. Não pode o 6, né? Ou seja, o 4 e o 6 não pode, porque aqui na sétima coluna, o 4 e o 6 é um par excludente. Então, se o 4 e o 6 vão estar distribuídos nessas duas casas, eles não podem aparecer nas demais casas. Então, aqui não pode o 4 nem o 6, pode o 5, o 7. Não pode o 8, porque já tem 8 no bloco. Não pode o 9, porque já tem o 9 na linha. Então, aqui só pode o 5 ou o 7. Esta casa aqui não pode o 1, nem o 2, nem o 3, nem o 4, nem o 6, né? Pelo mesmo motivo desta casa. Pode o 5, pode o 7. Não pode o 8, pode o 9. Agora só falta o bloco 8. Vamos continuar aqui anotando as possibilidades. Esta casa aqui não pode o 1, nem o 2, nem o 3, nem o 4. Pode o 5. Não pode o 6, nem o 7, nem o 9. Pode o 8. 5 e 8 apenas. Esta casa não pode o 1, nem o 2, nem o 3, nem o 4. Pode o 5. Não pode o 6. Pode o 7. Pode o 8, pode também o 9. Aqui, não pode o 1, nem o 2, nem o 3, nem o 4, nem o 5. Pode o 6. O 7. O 8. Não pode o 9, porque já tem o 9 na coluna. Vamos completar aqui a sexta coluna. A casa de destaque aqui não pode o 1. Pode o 2. Não pode o 3, nem o 4, nem o 5. Pode o 6. Pode o 7. Não pode o 8 e não pode o 9. Então, esta casa aqui já não pode nem o 1. Porém, pode o 2, o 3, o 4, o 5, não pode o 6, nem o 7, nem o 8 e nem o 9. Esta casa aqui não pode o 1, nem o 2, pode o 3, o 4, o 5, não pode o 6, pode o 7, não pode o 8 e nem o 9, pois já tem eles na linha. A oitava linha já tem
8 e 9. Falta apenas duas casas. Esta casa aqui não pode o número 1, né? Já tem, a grade está completa com o número 1. Pode o 2. Não pode o 3. Pode o 4. Pode o 5. Não pode o 6, nem o 7, nem o 8. Então apenas 2, 4 e 5. Aqui não pode o 1, nem o 2, nem o 3. Pode o 4. Pode também o 5. Não pode o 6, pode o 7. Não pode o 8. Pode o 9, pode o 9. Aqui pode o 9. Então pronto, né? A grade está completa com todas as possibilidades. Agora que é hora de vermos o que dá para fazer. Vamos ver se a gente consegue fazer algumas eliminações a partir desse ponto. Então a gente vai olhar para aquelas casas que têm apenas duas possibilidades, não é isso? O primeiro passo é olhar para as casas que têm duas possibilidades. Vamos procurar por X-Wing, Y-Wing, Skyscraper. Né? Duas possibilidades, a gente olha para isso. X-Wing, por exemplo, aqui na primeira linha tem o 2 e o 5. Na primeira linha desaparece apenas uma vez. Tem o 7 e o 8 aqui na primeira linha, aparece apenas uma vez também. Aqui na segunda linha, 3 e 5 aparece uma vez, 5 e 6. 2 e 6. 2 e 6 aparece aqui na segunda coluna. Podemos também olhar para o retângulo único, não é isso? Podemos olhar para o retângulo único também. Vamos ver, aqui tem 4 e 6. 4 e 6. Precisaríamos de mais duas casas, aqui não temos. Observe o seguinte aqui, ó. Temos esta casa, 5 e 6. Vou destacar aqui na cor roxa, não, roxa. Vou colocar na cor amarela. Veja só, a casa destacar na cor amarela, melhor, vou colocar o pivô na cor laranja. Aqui é o pivô, aqui nós temos um Y-Wing. Sabe o que é o Y-Wing, não é isso? Se não souber, procura um vídeo aí no canal, que temos um vídeo explicando os detalhes. Aqui está destacado. Temos um Y-Wing. O pivô é a casa laranja e as alas são as casas verde e azul. Não é isso? Observe que aqui no pivô tem o 5 e 6. Na casa azul tem o 5, que está aqui no pivô, e tem o 2, que não está no pivô. Na casa verde, que é a segunda ala, nós temos o 6, que está aqui no pivô, e tem o 2, que não está aqui no pivô, mas o 2 que está aqui na casa azul. Então, o 2 é o candidato que aparece nas duas alas e não aparece aqui no pivô. Então, nós vamos procurar pela interseção dessas duas casas, ou seja, das duas alas, para fazer a eliminação. Ou seja, o candidato a ser eliminado é o 2. Então, veja só que aqui as casas destacadas na cor roxa são as casas que são vistas ao mesmo tempo pela casa verde e a casa azul. O que significa ser vista? Significa que as casas roxas pertencem ao mesmo bloco que a casa verde, ao mesmo tempo que as casas roxas também pertencem à mesma coluna que a casa azul. Então significa que aqui nas casas roxas não podemos ter o número 2 como possibilidade. Beleza? Caso queira entender a lógica disso, é só ver o vídeo aí sobre o Y-Wing. Vou deixar o link na descrição. Tá joia? Então aqui, nestas casas roxas aqui, não podemos ter o 2 como possibilidade, por causa aqui do Y-Wing. Sabemos que vai ter um 2 aqui na casa verde ou um 2 aqui na casa azul. Por isso, aqui na casa roxa não podemos ter o número 2. Então, vamos eliminar o 2 como possibilidade aqui dessas casas roxas. Podemos remover os 2, beleza? Agora, vou remover o destaque aqui dessas casas. Beleza? Então, aqui, veja que aqui no bloco 4, nós removemos o 2 como possibilidade aqui da coluna da direita. Não é isso? Então veja que aqui no bloco 4, o 2 tem que estar na coluna da esquerda. Consegue perceber se o 2 vai estar nesta casa ou nesta. Aqui na coluna da esquerda do bloco 4. Então aqui na primeira coluna, se o 2 vai estar nesta casa ou nesta, nas demais casas aqui da primeira coluna não podemos ter o 2 como possibilidades. Ou seja, podemos remover também o 2 aqui desta casa roxa. Vamos aqui remover esse número 2. Pois sabemos que o 2 vai estar aqui ou vai estar aqui nesta casa ou nesta. Beleza? Removido 2 da casa roxa, podemos prosseguir. Agora, esse sudoku aqui ele é interessante. Vou até salvar ele para mais adiante, né? Uma outra oportunidade para explicar umas outras técnicas com ele aqui. Porque, por exemplo, se você que está acompanhando o vídeo aqui já está familiarizado com o X-Wing, aqui tem uma eliminação possível. Veja só, com o Finn X-Wing. Mas deixa eu ver aqui. Observe o seguinte aqui, ó. Observe o seguinte, acompanha comigo aqui. Vou fazer alguns destaques aqui para ficar mais fácil a explicação. Veja que aqui na segunda linha nós temos apenas duas possibilidades para o número 3, que são as casas destacadas na cor verde. Aqui na quarta linha nós temos três possibilidades para o número 3 aqui na terceira linha. Então aqui na terceira linha, se não fosse por esta casa azul aqui, ó,
nós teríamos um X-Wing. Veja aqui as 4 casas verdes, né, formando os cantos de um retângulo. Se ligar aqui os cantos do retângulo, nós vamos ter um X, né, as diagonais do retângulo formam um X. Então, se não fosse a casa azul, nós teríamos aqui um X-Wing. O que significa o X-Wing? O X-Wing, como aqui nós estaríamos marcando o X-Wing aqui em linhas, a eliminação se daria em colunas. Ou seja, aqui na quinta coluna e aqui na nona coluna, o 3 estaria em uma das 2 casas verdes. Então, as demais casas aqui dessas 2 colunas não poderíamos ter o 3 como possibilidade. Porém, aqui nós não temos um X-Wing propriamente dito por causa da casa azul. Esta casa azul aqui seria o Finn, seria tipo a barbatana, né? Então aqui seria o Finn X-Wing, por causa da casa azul. Mas veja, entenda só a lógica, né? Não precisa ficar confuso com os nomes não. Presta atenção aqui na lógica. Então veja, que se fossem só essas casas verdes, vou colocar uma cor diferente aqui, ó. Mudar as diagonais, deixar diagonais verdes, diagonais amarelas. Então veja só, a princípio se ignora a casa azul. Vamos supor que essa casa azul aqui não tivesse esse 3. Então, se a casa azul não tivesse um 3, veja que na segunda linha o 3 estaria na casa verde ou na casa amarela. Consegue ver? Então, veja, se o 3 estivesse aqui na casa amarela, da segunda linha, veja que nesta casa rosa, aqui, esta casa rosa não poderíamos ter um 3. Se o 3 estiver aqui na casa amarela, da segunda linha, não poderíamos ter um 3 aqui na casa rosa. Mas se o 3 não estiver aqui na casa amarela, da segunda linha, o 3 tem que estar aqui na casa verde, da segunda linha. O 3 estando aqui na casa verde da segunda linha, ele não vai poder estar aqui na casa amarela da quarta linha. O 3 não podendo estar aqui na casa amarela da quarta linha, ele vai ter que estar na casa verde aqui da quarta linha. O 3 estando na casa verde, veja também que deveríamos eliminar o 3 aqui da casa rosa. Consegue perceber? Então, ao ignorar aqui a casa azul, veja que o 3 ele teria que estar nas casas verdes ou nas casas amarelas. Entende? Como aqui na última coluna tem uma casa verde ou uma casa amarela, o 3 vai estar na casa amarela ou na casa verde, então aqui na casa rosa não podemos ter esse 3 como possibilidade. Isso é caso o 3 não estivesse aqui na casa azul. Mas veja, já que tem um 3 aqui na casa azul, se o 3 estiver na casa azul, veja também que vamos ter que eliminar o 3 da casa rosa. Por isso, não podemos ter esse 3 na casa rosa. Esse 3 da casa rosa pode ser eliminado. Percebeu isso aí? Parece um pouco confuso, mas volta o vídeo, veja, reveja. Está prestando atenção? Está me acompanhando? Presta atenção aqui. Veja o seguinte. O que eu estou dizendo? Eu estou te falando o seguinte. A princípio, ignora a casa azul aqui. Ó. Suponha que a casa azul não tem um 3. Está entendendo? Está compreendendo aí? Está fazendo suposição. Suponha que aqui na casa azul não tem um 3. Se não tem um 3, então nós temos um X-Wing. Beleza? O X-Wing aqui formado entre as casas verdes e casas amarelas. Porque X-Wing, X seria o X em português. Ala X. O X é ligando aqui as diagonais do retângulo. Teríamos o X, que seria ala X. X-Wing. Isso significa que o 3 vai estar nas casas verdes ou nas casas amarelas. Porque a lógica é o seguinte. Se o 3 está aqui nesta casa verde, ele não vai poder estar aqui nesta casa amarela. O 3 estando aqui nesta casa verde, ele não vai poder estar nesta casa amarela. E como aqui na quarta linha só tem 2 possibilidades para o 3, ele vai estar na amarela ou na verde, ele não pode estar na amarela, ele tem que estar aqui na casa verde. Entendeu? Olha para cá, acompanhe, presta atenção. Então já sabemos que o 3 vai estar na casa verde ou na casa amarela. Então, se fosse apenas isso, se pudéssemos desconsiderar esta casa azul, nós teríamos um X-Wing. Ou seja, nós poderíamos eliminar o 3 das demais casas da coluna. Por exemplo, esta casa na cor roxa, aqui, ó, na quinta coluna, não poderia ter esse 3, porque o 3 estaria aqui na casa verde ou na casa amarela. Então, o 3 poderia ser eliminado desta casa. E poderia também ser eliminado aqui da casa rosa, que está na mesma coluna que as 2 casas verdes. Quando o X-Wing é marcado em linha, a eliminação se dá em colunas. Beleza? Mas só que, como nós não temos um X-Wing propriamente dito, por causa da casa azul, então nós não podemos eliminar esse 3 aqui da casa roxa. Beleza? Porém, esse 3 aqui da casa rosa nós podemos eliminar. Por quê? Porque ele é visto ao mesmo tempo por uma casa amarela, uma casa verde e pela casa azul. Beleza? Porque nossa suposição é que não tivesse um 3 aqui na casa azul. Como tem um 3 na casa azul, ou seja, o 3 vai estar na casa azul ou vai estar nas casas amarelas e verde aqui na quarta linha. Se ele estiver aqui na casa azul, como ele está no mesmo bloco que a casa rosa, nós podemos eliminar esse 3. Mas se ele não estiver aqui na casa azul, nós vamos ter o X-Wing, ou seja, o 3 vai estar
na casa amarela ou na casa verde, também vamos poder eliminar esse 3 da casa rosa. Por isso, não podemos ter esse 3 aqui na casa rosa. Conseguiu compreender? Né? Esse aqui é uma explicação a mais, beleza? Não precisa se preocupar muito. Eu vou mostrar outra maneira aqui de chegar à conclusão que podemos eliminar esse 3 da casa rosa. Veja só, se tivéssemos um 3 aqui nesta casa rosa, vou colocar aqui na cor verde. Veja, se essa casa verde aqui ó, for o número 3, vai chegar à conclusão que essa casa verde não pode ser um 3. Mas veja, se ela for um 3, veja que aqui no bloco 5 não vamos poder ter um 3 aqui nesta casa rosa, porque ela está na mesma linha que a casa verde. Mas veja, se a casa verde for um 3, observe que esta casa rosa aqui da última coluna não vai poder ser um 3. Se a casa verde é um 3, a casa rosa aqui da última coluna não pode um 3. Então veja que aqui na segunda linha, o 3 tem que estar aqui na casa verde. Conseguiu perceber? Se esta casa verde aqui no bloco 2 for um 3, veja que essa casa rosa aqui da quinta coluna não vai poder ser um 3, pois está na mesma coluna que a casa verde aqui no bloco 2. Então observe que aqui no bloco 5, veja, aqui no bloco 5 nós ficaríamos sem possibilidade para o número 3. Veja, se colocar um 3 aqui nesta casa verde, aqui no bloco 6, o bloco 5 vai ficar sem o número 3. Então nós não podemos colocar um 3 aqui na casa verde no bloco 6. Isso se chama eliminação por retângulo. Já tem vídeo no canal também sobre eliminação por retângulo. Mas a lógica é essa. Se colocar um 3 aqui nesta casa verde no bloco 6, veja que a casa verde no bloco 2 também vai ter que ser um 3. E aqui no bloco 5, nas casas rosas, não vamos poder colocar o número 3. Assim, ficaríamos sem o 3 no bloco 5. Então, como nós precisamos da solução para o Sudoku, chegamos à conclusão que essa casa verde aqui no bloco 6 não pode ser o número 3. A técnica é eliminação por retângulo. Beleza? Volte o vídeo, veja, reveja, entende a lógica, veja outro vídeo sobre essa técnica. Né? O importante aqui não é só avançar e adiante, é procurar entender o raciocínio. Estou mostrando aqui, mas você tem que procurar esforçar para entender. Beleza? Então, beleza. Sabemos que aqui, olha para cá. Olha para cá. Sabemos que aqui, nesta casa em destaque, não podemos ter o número 3. Então, aqui nós vamos eliminar o 3 desta casa em destaque. Beleza? Dúvida, deixe nos comentários. Então, já eliminamos aqui esse número 3. Vamos ver se a gente encontra uma outra eliminação por retângulo aqui. Entende? Então, nós temos que procurar por uma coluna ou linha que tem apenas duas possibilidades para um número. Aqui, ó. Ok, mais uma daquela técnica aqui, ó. Veja essa casa aqui, ó. Deixa eu ver. Vou colocar aqui na cor verde. Veja, se essa casa verde aqui for o número 2, veja que aqui na terceira linha, se a casa verde, olha para cá, se a casa verde for o número 2, veja que esta casa rosa aqui, ó, não vai poder ser o número 2. Aqui, ó. Então, veja que aqui na segunda coluna nós temos apenas duas possibilidades para o 2, né? Duas possibilidades para o 2. Então, o que a gente faz? A gente procura, se aqui nós temos duas possibilidades, então nós pegamos esta casa aqui, olhamos aqui, aqui está em coluna, né? Então nós pegamos esta casa e olhamos a direção da linha, para formar os cantos do retângulo. Então aqui seria um canto, aqui seria o segundo canto, né? Então aqui um canto, segundo canto, e aqui nós precisaríamos do terceiro canto. Veja, aqui tem aqui, ó, essa possibilidade para o terceiro canto e esta também para o terceiro canto, porque tudo aqui tem possibilidades para o 2, tá vendo? Então vamos ver, se esta casa verde aqui, ó, no bloco 2 é o terceiro canto, do retângulo, o quarto canto vai ter que estar aqui no bloco 8, não é isso? Beleza? Então o que a gente vai olhar? Então vamos supor que esta casa verde aqui no bloco 2 seja o número 2. Se ela for o número 2, veja então que aqui no bloco 8, as casas na cor rosa não vai poder ter o número 2, pois está na mesma coluna que a casa verde aqui do bloco 2. E se esta casa verde aqui no bloco 2 é o 2, a casa verde aqui no bloco 7 tem que ser o 2. Então, elimina também a possibilidade de ter um 2 aqui na linha inferior do bloco 8. Então, observe que aqui, ó, que se nas casas rosas aqui do bloco 8 não podemos ter o número 2, veja que o bloco 8 ficaria sem o número 2. Então, esta casa verde aqui no bloco 2 não pode ter o número 2. Uma outra eliminação por retângulo. Conseguiu perceber isso aí? Por que nesta casa verde no bloco 2? Olha para cá, acompanha. Por que esta casa verde do bloco 2 não pode ter o 2? Porque se colocar um 2 aqui na casa verde, no bloco 2, teremos que colocar um 2 também na casa verde aqui no bloco 7. E assim, nas casas rosas aqui no bloco 8, não poderíamos colocar o número 2. Então, aqui no bloco 8, ficaríamos sem o número 2. Portanto, não podemos colocar o 2 na casa verde no bloco 2. Outra eliminação por retângulo. Então, só para ilustrar melhor, então se aqui, ó, aqui nós partimos dessas duas casas aqui da segunda coluna, formando os dois cantos do retângulo, vamos olhar para o terceiro canto. Aqui, partindo desta casa rosa, um canto possível seria esta casa verde, aqui na terceira linha. Teríamos também a possibilidade desta casa azul aqui na terceira linha. Mas veja, se o terceiro canto for esta casa azul, veja aqui, vamos eliminar. Se o terceiro canto for a casa azul, então no bloco 8 nós vamos eliminar a possibilidade de ter um 2 aqui na casa rosa.
Da mesma forma, esta casa rosa aqui na terceira linha não poderia ser o 2 teria que estar aqui na casa verde. Então, a casa verde do bloco 7 elimina a possibilidade de ter o 2 aqui na linha inferior. E veja que desta mesma forma, testaria então a possibilidade de ter o 2 aqui na casa verde, aqui no bloco 8. Então, este canto azul aqui, ó, não permite fazer a eliminação por retângulo, né? Porque ainda sobraria uma possibilidade para o 2 aqui no bloco 8. Então, o único canto possível, considerando aqui esta casa rosa, no bloco 1, é a casa verde. Beleza? É só para você entender a lógica de como fazer análise para eliminar. A outra possibilidade seria o seguinte, se a gente começar aqui, vamos supor que teria, que a gente fosse procurar o canto, né, partindo da segunda coluna, que tem apenas duas possibilidades. Nós partimos a primeira análise olhando o canto a partir da casa verde aqui no bloco 1. Poderíamos também procurar o canto a partir da casa rosa aqui no bloco 7, né? Invertir as cores. Então o canto teríamos quais possibilidades para o canto? Teríamos aqui duas possibilidades também. Não é isso? Esta casa aqui, ó, seria o terceiro canto, né? Então isso aqui é o terceiro canto. Nós iríamos eliminar aqui no bloco 2. Eliminaria o 2 desta casa, né? Esta casa verde no bloco 8. Eliminaria o 2 desta casa rosa aqui no bloco 2. Esta casa verde aqui no bloco 1. Eliminaria o 2 da linha inferior aqui do bloco 2. Eliminaria também a possibilidade desta casa rosa aqui, né? Da coluna da esquerda do bloco 2. E restaria então a casa laranja, onde poderíamos colocar o número 2. Então, esta casa verde aqui no bloco 8 não serviria como o terceiro canto do retângulo, porque aqui no bloco 2 teríamos ainda a opção da casa amarela para o 2, beleza? Mas veja que aqui no bloco 8 teríamos ainda a possibilidade do terceiro canto ser esta outra casa que agora está destacada na cor verde. Se fosse essa aqui o terceiro canto, aqui no bloco 2 não poderíamos ter o 2 aqui na coluna da direita, e devido à casa verde no bloco 1 não poderíamos ter o 2 aqui na linha inferior. Sobraria ainda a casa laranja aqui no bloco 2 como possibilidade para o 2. Então, considerando o canto a partir aqui da casa rosa da segunda coluna, não conseguimos fazer a eliminação por retângulo. Então, a única eliminação possível foi considerando esta casa aqui como o terceiro canto do retângulo. Então, esta casa em destaque, aqui no bloco 2, não pode ter o 2 como possibilidade, não é isso? Vamos remover então o 2 como possibilidade desta casa em destaque. Conseguiu acompanhar a ideia até aí? Aqui, ó, aqui mesmo também, aqui, a gente poderia, vamos botar esse 2 aqui, só para você ver. Está acompanhando até aí? Só para você ver, eu estou gastando tempo aqui só para apresentar essas técnicas aqui, entendeu? Veja só, e aqui, ó, vou destacar, tem essa casa aqui na cor amarela, essa aqui na cor verde, temos essa aqui na cor azul. São as possibilidades para o 2 aqui na terceira linha, beleza? E agora vamos ver se conseguimos aqui. Não é isso. Aqui não vai dar certo. Vamos limpar isso aqui, ó. Aqui, ó. Segunda coluna. Aqui está em coluna. Na segunda coluna. Veja, na segunda coluna aqui, ó, o 2 vai estar na casa amarela ou na casa verde. Na sexta coluna, o 2 vai estar na casa amarela ou na casa verde ou na casa azul. Conseguiu perceber a semelhança? A semelhança é que nós fizemos com o número 3 anteriormente. Então veja aqui, se não fosse pela casa azul, veja, nós teríamos um X-Wing entre as casas amarelas e as casas verdes. Teríamos um X-Wing. Porém, devido à casa azul, nós temos o Thin X-Wing, beleza? Então, a eliminação se dá aqui, ó, onde é que está contido a casa azul, né? Aqui dentro do segundo bloco, beleza? Aqui no segundo bloco, veja. Como que, ao contrário da marcação anterior, que nós fizemos para o número 3, nós fizemos a marcação em linha. Lembra? Nós fizemos a marcação em linha. Então, a eliminação se deu em coluna. Como aqui nós fizemos a marcação em coluna, veja, coluna 2, duas possibilidades para o 2. E aqui na coluna 6, tá vendo? Temos 3 possibilidades aqui para o 2. Se não fosse a casa azul, teríamos o X-Wing em coluna. A eliminação se daria em linhas. Se não fosse pela casa azul, por exemplo, poderíamos eliminar os 2 aqui dessas casas roxas aqui, tá vendo? Que está na mesma linha aqui que as casas amarelas. Poderíamos eliminar esse 2 e esse 2. Poderíamos também eliminar esse 2 da casa roxa aqui da terceira linha. Porém, como tem essa casa azul, não é possível eliminar o 2 das casas roxas aqui da última linha. Então, vamos remover esse destaque. Porém, podemos remover o 2 aqui da casa roxa do bloco 2, que é o mesmo raciocínio aplicado ao número 3 anteriormente. Está acompanhando? Presta atenção, olha cá. Então, está conseguindo prestar atenção? Acompanha aqui. Veja o seguinte, aqui na segunda, qual que é a lógica aqui? Aqui na segunda coluna, o 2 vai estar na casa amarela ou na casa verde. Veja, se o 2 estiver na casa amarela da segunda coluna, automaticamente não vai poder ter um 2 aqui na casa roxa, pois a casa roxa está na mesma linha que a casa amarela. Porém, a outra possibilidade aqui na segunda coluna é que o 2 esteja na casa verde. Se o 2 estiver aqui na casa verde, na segunda coluna, não vamos poder ter um 2 aqui na casa amarela da sexta coluna.
não podendo ter um 2 aqui na casa amarela da sexta coluna, o 2 vai estar aqui na casa verde ou na casa azul. Observe, a casa verde e a casa azul estão no mesmo bloco que a casa roxa. Então, não poderíamos também ter um 2 aqui nesta casa roxa, no bloco 2. Por isso, esse 2 na casa roxa pode ser eliminado, entendeu? É aquela mesma conclusão que nós chegamos por eliminação por retângulo. Aqui nós estamos usando o fin x wing, pois sabemos que o 2 vai estar aqui na segunda coluna na casa amarela ou na casa verde. Se o 2 estiver na casa amarela, vamos poder eliminar o 2 na casa roxa. Se ele não poder estar aqui na casa amarela, ele vai estar na casa verde. Estando na casa verde, não vamos poder ter o 2 aqui na casa amarela da última linha. Então, aqui na sexta coluna, o 2 vai estar aqui na casa verde ou na casa azul. O 2 estando na casa azul ou na casa verde, como eles estão no mesmo bloco que a casa roxa, na casa roxa também não vamos poder ter o número 2. Então não importa se coloca o 2 aqui na casa amarela ou na casa verde da segunda coluna, o 2 da casa roxa deve ser eliminado. Por isso aqui nós vamos eliminar esse 2 da casa roxa, beleza? Agora aqui nós já podemos remover esses destaques. Tranquilo? Está demorando aqui porque o objetivo é passar o máximo de detalhes. Mas agora eu quero que você preste bem atenção. Agora, esse passo aqui ó, é que vai destravar esse sudoku. Preste bem atenção que aqui já é um pouco mais sutil. Vamos aqui, veja essa casa na cor laranja aqui. Ó. Observe. Se colocar um 2 aqui nesta casa laranja, se a casa laranja aqui no bloco 1 for um 2, veja, terceira coluna. Então aqui na terceira coluna, as casas rosas não vão poder ter o número 2. Consegue compreender? Está acompanhando aí? Prestando atenção? O que eu estou dizendo é o seguinte. Digamos que vamos colocar um 2 aqui na casa laranja. Se colocar o 2 na casa laranja, veja que aqui essas casas rosas da terceira coluna não vai poder ter, nessas casas não vão poder ter o número 2, nas casas rosas. Mas observe que aqui na oitava linha, as possibilidades para o número 2, aqui, ó, oitava linha que eu estou dizendo, ó, oitava linha. Então, na oitava linha, sabemos que na casa rosa não vai poder ter o número 2. Então, na oitava linha, sobrou apenas esta casa verde para poder colocar o número 2. Conseguiu perceber aí? Essa casa verde, ela está aqui na quarta coluna. Veja que aqui na quarta coluna, nós temos apenas duas possibilidades para o 3, que é esta casa verde, aqui no bloco 8, ou a casa azul, aqui no bloco 2. Conseguiu? As possibilidades para o 3 são as casas verdes, são as casas verde e casa azul. Mas veja, então se colocar aqui um 2 na casa laranja, não pode ter um 2 aqui nesta casa rosa, então aqui na oitava linha, o 2 tem que estar na casa verde. Se o 2 está na casa verde, veja então que o 3 vai ter que estar aqui na casa azul. Isso aí você conseguiu entender? Prestou atenção? Preste atenção que eu vou repetir mais uma vez. Se aqui na casa laranja colocar o 2, na oitava linha a casa rosa não pode 2, então o 2 tem que estar na casa verde. Se eu colocar um 2 aqui na casa verde, veja que sobrou a casa azul para o número 3. Até aí você acompanhou, né? Mas veja que encrenca que nós chegamos. Veja, então, se a casa laranja for um 2, sabemos que a casa azul é um 3. Mas veja que aqui na primeira linha está faltando o número 5 aqui na primeira linha. Então, onde vamos colocar o número 5 aqui na primeira linha? Conseguiu perceber? Que ficamos sem opção para colocar o número 5 na primeira linha? Prestou atenção? Acompanha aí. Porque sabemos, se colocar aqui o 2 aqui na casa laranja, a casa azul tem que ser o 3. Mas veja que as únicas possibilidades para o 5 aqui na primeira linha são as casas laranja e azul. Então veja que nesta casa laranja não podemos colocar o 2, porque se colocar o 2 aqui na casa laranja, o 3 deve ocupar a casa azul e assim ficaremos sem o 5 aqui na primeira linha. Conseguiu compreender isso aí? Né? Se você está vendo isso pela primeira vez, vai ficar confuso, né? Ficar indigesto, você vai conseguir aceitar bem isso, né? Poxa, mas como que eu vou? O que eu faço para enxergar isso, né? Que depois que a gente apresenta a lógica aqui, fica fácil de compreender, mas o mais difícil é para localizar, não é isso? Mas não se preocupe, com o tempo você vai tornando familiar. Então sabemos que a casa laranja aqui não pode conter o número 2, então podemos remover esse 2 da casa laranja. Vamos remover o 2. Pronto. Agora vamos remover os destaques. Então veja que se removemos aqui o 2 desta casa em destaque, veja que nela agora só pode ser o número 5. Então podemos colocar o 5 nesta casa em destaque. Está acompanhando aí? Aqui é o 5. Então veja que aqui no bloco 1 restou apenas uma possibilidade para o número 6. No bloco 1 agora podemos completá-lo, colocando o 2 na casa em destaque. Continue acompanhando. Primeira coluna, temos apenas o 2 como solução para a casa em destaque. Vamos aqui colocar o 2. Continuando aqui na primeira coluna, a solução para a casa em destaque é o 4. Veja que aqui na segunda coluna, o 6 deve ocupar a casa em destaque. No bloco 4, temos apenas uma solução para a casa em destaque, que é o número 9. Então podemos aqui colocar o 9 e vamos completar o bloco 4, colocando o 6 na casa em destaque. Agora, aqui na quarta linha, esta casa tem que ser o 3. No terceiro bloco, a casa em destaque tem que ser o 5. Ainda no terceiro bloco, esta casa tem que ser o 7. No terceiro bloco, temos a solução para a casa em destaque, o número 8. Continuando aqui no terceiro bloco, aqui tem que ser o 3. Esta casa abaixo tem que ser o 4. Completar aqui o bloco 3, colocando o 6 nesta casa em destaque. Aqui no bloco 2, temos a solução para esta casa, que é o 3. Esta aqui é o 2.
A primeira linha fica completa ao colocar o 7 na última casa vazia. Aqui no bloco 2 temos que colocar o 8 nesta casa. Bloco 5 aqui tem que ser o 8. Esta casa aqui tem que ser o número 3. Vamos continuar. Agora é só completar. Aqui o 9. O que mais? Aqui no bloco 6 esta casa tem que ser o 2. Esta casa tem que ser o 7. O mais difícil foi destravar o sudoku. Destravou, vai embora. Aqui é o 8. Aqui é o 8. No bloco 9 esta casa é o 6. Completar aqui a oitava coluna, colocando 9 nesta casa em destaque. Aqui tem que ser o 6. Sexta coluna, falta apenas o número 2. Aqui no sétimo bloco, esta casa tem que ser o 4. Terceira coluna, falta apenas o número 2. Aqui no oitavo bloco, esta casa é o 5. Nono bloco, aqui tem que ser o 7. Vamos completar aqui o nono bloco, colocando 5 na casa em destaque. Aqui na última linha, falta apenas o número 9. Aqui no bloco 8, esta casa tem que ser o 7. E esta outra aqui em destaque é o 4. Esta casa tem que ser o 3. Esta o 8. Aqui no bloco 7 falta o 5 e o 7. Aqui é o 5. Aqui o 7. Bloco 2, esta casa tem que ser o 4. E esta o número 5. Pronto. O jogo acabou. O que você achou? Me conta. Deixe aí nos comentários. Achou que foi muito maçante? Gostou da explicação? Não entendeu nada? Conte aí nos comentários. É importante que você dê o seu retorno para a gente ter um feedback aqui para melhorar, tentar melhorar a explicação, ser mais didático possível, entende? O objetivo aqui é que você compreenda. Um abraço e até o próximo.